Olá pessoal, boa noite. Já vão chegando aí na nossa live, o nosso bate-papo carismático de hoje. Vamos aguardar aqui. Hoje nós vamos falar do ministério de pregação, a importância do ministério de pregação. Aí, o Aguinaldo já. Vamos aguardar aqui, mandei a solicitação. Boa noite, irmão. Ó, oi. Boa noite. A paz de Jesus, tudo bem? A paz de Jesus, tudo jóia, graças a Deus. Amém. Seja bem-vindo ao nosso bate-papo carismático de hoje. Nós vamos falar de um tema muito especial para nós, né? Para o nosso grupo de oração. Um ministério que tem, graças a Deus, muitas pessoas, né, que atuam dentro desse ministério, mas precisamos ainda de muito mais pessoas. Para iniciar o nosso bate-papo carismático de hoje, enquanto o pessoal vai chegando aí na nossa live, gostaria que você se apresentasse aí, né? Seja bem-vindo. Tá jóia. Eu não entendi, picou um pouco a fala aí. Você quer que me apresente? Isso, pode se apresentar aí, por favor, para a gente iniciar. Tá bom. Boa noite a todos. Meu nome é Aguinaldo, sou aqui de Santa Cruz de Minas. Participo do grupo de oração Maria, Mãe da Igreja. Sou casado com a Patrícia, tenho 2 filhos. E já tem um tempinho de caminhada aí, não é bom ficar falando muito de tempo, não, porque os cabelos já estão falando por mim, né? Então, Sim. tranquilo aí. Ó, a internet tá dando. Ó, vamos ter que rezar hoje para a internet aguentar. A internet tá dando um picozinho aqui. Entendi. Mas vamos lá. Irmão, também, né, você foi já foi coordenador diocesano, né? Nosso presidente diocesano. Qual ano foi mesmo? Ah, agora você me apertou, hein? Foi antes do Ares. O Ares tá no terceiro ano, então foi há 3 anos atrás, acho que foi 16, não, 2015, 16. Certo. Foi Foi 15, 2 mandatos 16, ou um mandato? 2015. 2 anos ou 4 anos? Não, diocesano foi só um mandato, 2 anos. 2 anos, né? Tá, então Dois sim. anos. Já tem bastante anos aí na caminhada aí em nossa diocese, né? Tem bastante, graças a Deus. Já fui coordenador do Ministério da Pregação, né, Olha que durante legal. 2 mandatos, durante 2 mandatos eu fui coordenador do Ministério da Pregação, entre 2007 e 2011, mais ou menos, e Sim. depois ajudei as outras coordenações, né, sempre trabalhando aí na equipe diocesana, e eu coordenei também a diocese, então já tem alguma contribuição aí. E uma pergunta então agora, você vai ter que revelar. Faz quantos anos que você está na Renovação Carismática Católica? Então, eu comecei na Renovação Carismática Católica no ano de 1993, né? Nossa, Então, eu nem vinte tinha e nascido. sete anos. É uma 27 anos. Já fiz bodas de prata dentro da renovação. Graças a Deus. Olha É só, uma caminhada bem longa. eu nem tinha nascido, Tá mas vendo? você já está na ação. Já estava dentro da renovação, né? Glória a Graças a Deus. Deus. A renovação faz a diferença na vida da gente. E a gente se apaixona por ela e ela através da renovação do grupo de oração, Deus trabalha muito na vida da gente. Quantas coisas, quantas mudanças, né, transformações Deus fez na minha vida. Diga-se de passagem,
muitas libertações. Então eu sou muito Ó, grato a Deus pelo grupo de oração, pela renovação, posso dizer que se não fosse o grupo de oração, a renovação não saberia nem se estaria vivo mais. ô louco. Então valeu a pena tudo até agora, né? Vale a pena perseverar, irmão? Por Uai, mais vinte e demais da sete conta. anos? Ô, vamos lá. Vamos lá, quero começar tudo de novo, entendeu? Quero fazer tudo de novo, quero trilhar tudo de novo. Só que agora de uma forma nova, graças a Deus, né? Tantas coisas aconteceram e serviram de experiência, né? Teve muitos acertos, mas também teve muitos erros e Sim, serviram de experiência, né? E hoje mais maduro, mais experiente, eu sei que eu posso servir a Deus de uma forma até melhor, né? Porque a gente vai tentando mudar aquilo que não deu certo e fazer diferente, fazer dar certo de uma forma nova. E o Espírito Santo vai nos conduzindo, né? Nessa sim, renovação interior, nessa renovação de atitudes, nessa renovação de trabalho no ministério em si. sim. Ô, irmão, a gente falar do Ministério de Pregação da nossa diocese hoje, não tem como deixar de lembrar do nosso irmão Flavinho, que muito contribuiu, né, para o Ministério de Pregação de nossa diocese, não é verdade? Irmão, nem me fala. Eu perdi de fato um irmão, mas não só um irmão Sim, em Cristo, era um irmão quase que de sangue mesmo. Flávio, nós vivemos experiências maravilhosas. O Flávio me ajudou demais, me animou muito. Ele fez parte da minha equipe como coordenador do Ministério da Pregação e nós desbravamos muitas coisas nessa diocese juntos, sempre com aquela força, sempre com aquela sim. coragem, sempre com aquela disponibilidade. O Flávio estava em tudo, né? Então Dando aquele ele grito de sempre glória a teve. Deus. Ei, ô Glória! Né? E aí o Flávio lá, ô Glória! E aí chegava chegando e alegrando tudo, era um meninão, né? Então, uma saudade imensa do Flávio, uma saudade grande, não dá para acreditar, a ficha ainda não caiu direito, às vezes ainda choramos, né, pela falta dele, pela lembrança. Me chegou no Facebook algumas fotos do Flávio que me fez chorar, porque muitas coisas vividas juntos, não só dentro da igreja, mas na vida particular. Nós éramos muito próximos, muito juntos, né? Então tudo isso pesou muito. Mas o Flávio, com certeza, deixou a sua marca, deixou o seu testemunho, deixou o seu exemplo para nós. Então toda vez que a gente pensar em deixar a peteca cair, vamos lembrar do Flávio com aquela, vamos embora, irmão, vamos embora, força, coragem, vamos lá, dá certo, não sei mais o quê. Quantas vezes a gente falava, Flávio, não vai ter jeito, não vai sim, vamos embora. Né? E aí animava a gente, impulsionava, então isso aí não tem preço, é o Flávio que marcou a vida de tanta gente nessa diocese afora. Tenho certeza que ele fez a diferença na renovação, mas principalmente na vida, no coração, na alma de muitas pessoas dentro dessa diocese e até fora dela. Flávio pregava também fora da Sim, diocese e eu sei que ele fez muita diferença, né? E aonde ele estava, ele fazia diferença. com certeza. Teve uma irmã aqui, ó. Cadê ela? A Elaine aqui de Lavras, ela conhecia bastante, né? O Flavinho, ela comentou, né? Que saudades. Era um servo muito disposto e muito animado. E bota animação isso, viu, Elaine? Nossa, muita animação Nossa, mesmo. Flavinho era 10. 1000, Ele era demais. 1000, Bom, para nós nota 1000. começarmos, então, o nosso bate-papo carismático de hoje, falando sobre a importância e a atuação do Ministério de Pregação. Fala um pouquinho para nós, né, então, sobre isso, essa importância do Ministério de Pregação, o que é o Ministério de Pregação. Dá uma introdução sobre o tema de hoje aí para nós nesse tema. Então, eu andei olhando algumas coisas, eu tenho até uma fala aqui do Leandro Rabelo, que hoje é o coordenador Sim, nacional do Ministério da isso. Pregação, né? E aquele ainda era coordenador estadual do Ministério da Pregação no estado do Rio de Janeiro. E ele
fez uma introdução bacana aqui. Eu vou só pegar um gancho aqui com ele aqui para nós seguirmos nessa questão aí. Você me ajuda também, que eu sei que você tem conhecimento. A pregação da palavra de Deus é fundamental e necessária. Portanto, desde o Antigo Testamento, Deus vem convocando profetas para transmitir a sua palavra, seu plano de amor à humanidade. A igreja, como manifestação do amor e da verdade divina, diariamente prega a Sagrada Escritura e perpetuará para sempre, através de seus profetas contemporâneos, a mensagem advinda do coração misericordioso de Deus. Então, irmãos, olha só que interessante. A pregação da palavra é fundamental e necessária. Eu achei isso muito profundo. Fundamental e necessária. Desde o Antigo Testamento, Deus, né, ele ungiu muito os seus profetas. Ele chamava pessoas corajosas para anunciar, denunciar. Né? Tudo isso aí está na pregação. Né? A coragem de anunciar e a coragem de denunciar. Sempre na sabedoria. E olha só, a igreja prega a palavra de Deus diariamente. Diariamente tem pregação da palavra. Nossos padres estão pregando. Né? E tantas outras pessoas. Está o nosso grupo de oração online aí, acontecendo todos os dias, com pregação da palavra de Deus. Né? Então, os profetas contemporâneos, Deus, através dos profetas contemporâneos, vai perpetuar, né, a mensagem advinda do coração misericordioso de Deus. Muita sabedoria do nosso coordenador nacional do Ministério da Pregação. E é isso, a importância da pregação, do Ministério da Pregação, fazer a palavra de Deus se tornar conhecida, fazer a palavra de Deus transformar os corações. Né? A palavra de Deus é viva e eficaz, né, como uma espada de dois gumes que atinge a divisão do corpo e da alma. Então, a gente sabe de tudo isso e o pregador ele tem essa missão, né, de levar a pregação até os corações. E a pregação surte esse efeito. A pessoa, quando ela ouve uma pregação ungida, uma pregação bem preparada, uma pregação onde o pregador está ali como boca de Deus mesmo, a vida dela é transformada. E a gente percebe como que a pessoa, né, assume aquilo para a vida dela. Então, essa é a importância da pregação. Fazer com que a pessoa entenda, perceba onde está errando e ali comece a mudar e faça aquela experiência bonita com Deus, busque a conversão. Então, a pregação, a igreja nunca vai deixar de pregar e nós não podemos pregar. Ai de mim se não anunciar o Evangelho, né? Vai dizer São Paulo. Né? Então, ai de mim, ai de nós, se não anunciarmos o Evangelho. Então, a importância é isso, a capacidade que tem de mudar a vida das pessoas, a palavra de levar a palavra que muda a vida, que transforma a vida, que muda a família, que muda a mentalidade, que muda os sentimentos, que muda tudo. Depois nós vamos ver que a fé vem pela pregação e aí nós vamos entrar numa conversa mais aprofundada na palavra de Deus aqui de Romanos, tá bom? Mas essa importância é muito grande. Então, na missa, quando formos participar da missa, temos as duas mesas. A mesa da palavra, né, a palavra de Deus proclamada, a homilia, tudo ali nós estamos nos alimentando. E esse alimento vai chegando em nossa alma, vai trazendo a força, a graça, a bênção, a transformação. Por isso, a palavra de Deus é sagrada, né? Nós temos que ouvi-la, tentar entender, tentar assumir, tentar colocar ela viva em nós, através dos nossos gestos, das nossas palavras, através de todo o nosso dia a dia. Então, temos que coisar. No grupo de oração, né, nós sempre falamos aos pregadores e a gente sempre continua falando, né? Primeiro a nós, que somos pregadores, e aos outros todos. Temos que preparar, temos que nos empenhar, temos que ter uma vida mais digna para podermos pegar a santa palavra de Deus e levar até os corações. É uma missão muito sublime, muito bonita, né? Então, é muito importante a pregação, irmão. Nós vamos falar mais disso aí ao longo da nossa conversa. Nós somos pregadores da palavra, né? Isso é muito importante, né? O que nós pregamos? Nós pregamos Jesus Cristo, vivo e ressuscitado. Nós pregamos a palavra de Deus. E, irmão, né, pregar, né, é um mandamento que Jesus
nos deu, né? Igual você disse, aquele ide evangelizar, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Dentro da dinâmica da renovação carismática católica, do nosso movimento, dentro do grupo de oração, né? Qual que é, então, a importância da pregação no grupo de oração? Poderia acontecer grupo de oração sem a pregação? Fala aí para nós. Olha, irmão, segundo as orientações da renovação carismática, a pregação da palavra é um item principal dentro do grupo, então não pode faltar. Para que haja um grupo de oração, tem que ter louvor, tem que ter batismo no Espírito Santo, tem que ter pregação da palavra. Né? Tá aí a importância que a renovação dá à palavra de Deus, né? E a pregação, que é essencial dentro do grupo de oração. Nós precisamos estar muito atentos a isso. Agora, você falou uma coisa interessante. Eu vejo a questão do pregador como um chamado. Né? Sim. Eu até peguei uma passagem aqui de São Paulo, que São Paulo aos Coríntios diz assim: ora, vós sois o corpo de Cristo, e cada um de sua parte é um de seus membros. Na igreja, Deus constituiu primeiro os apóstolos, em seguida os profetas, em terceiro lugar os doutores, depois os que têm o dom de milagres, de cura, de socorrer, de governar, de falar em línguas. Né? Então, ele vai dizer isso em 1 Coríntios 13, 27, e em Efésios 4, 11, ele fala assim: a uns constituiu apóstolo, a outros profetas, a outros evangelistas, a outros pastores, a outros doutores, para o aperfeiçoamento dos cristãos, para desempenho da tarefa que visa a construção do corpo de Cristo. Então, Deus chamou cada um, por isso nós temos que fazer bem o discernimento de ministérios, né? Depois, se a gente tiver tempo, puder falar sobre né, a formação básica da renovação carismática, que vem lá no querigma, depois o ministério, né, formação individual ou específica do ministério, porque a pessoa tem que discernir seu ministério. Né? Você é chamado a ser pregador da palavra de Deus, então pregue. Né? Importune e oportunamente, insiste, exorta, como diz São Paulo. Mas você tem que discernir bem, porque há uns profetas, há outros doutores, há outros para governar. Então, coordenar também é um dom, né? É um chamado. Então, a gente tem que ir discernindo aí. Tem gente que nasceu para coordenar, tem gente que não. Né? Às vezes a pessoa vai na coordenação e se frustra muito, porque coordenar não é fácil, tem que ter um chamado. E a pregação do mesmo jeito. Eu lembro a história de um pregador, de um rapaz, né, que foi chamado para pregar. A tia dele estava no grupo de oração, no núcleo, e chamou ele para participar do núcleo. Ele foi no grupo poucas vezes, e ela chamou ele para participar do grupo, do núcleo. Né, influência da tia, a tia já tinha mais tempo no grupo de oração, então tinha uma certa influência, coitado. E chamou aquele rapaz para pregar, né? Não, ele fala muito bem, ele vai dar conta de pregar e não sei mais o que, e tudo mais. E o rapaz ficou entusiasmado e disse que ouviu as pregações do Padre Léo a semana inteira, para fazer uma pregação parecida no grupo de oração. Olha para você ver, para fazer uma pregação parecida no grupo de oração. Quando chegou na frente do povo, não conseguiu desenvolver nada. Se frustrou, saiu da renovação, saiu do grupo de oração, nunca mais voltou. Então, assim, a gente tem que perceber, é o chamado, e a gente tem que trabalhar esse chamado, né, na formação, na preparação, para que a gente faça as coisas bem feitas. E aí, a pregação não é um peso. Porque tem gente que parece que a pregação é um peso. Ô, irmão, a escala hoje, essa semana é sua. Nossa, mãe do céu, meu Deus do céu, não sei mais o que. A pessoa fica apavorada, né? Uai, não é para ser esse peso. Peraí, claro, vai demandar o quê? Vai demandar um pouco de ação, vai demandar um pouco mais de leitura, de preparação, mas isso não é um peso. Né? Isso é até uma satisfação, a gente está ali, né, em intimidade. A gente está ali com Deus, a gente está ali aprendendo, conhecendo mais, aprofundando. Isso é graça, isso é dádiva. Isso não é um peso, né? Quando é um peso assim, a gente tem que analisar e refletir. Será que eu estou realmente no caminho certo? São Paulo está dizendo, há uns profetas, há uns doutores, há uns evangelistas, há uns, né, dom de milagre. Então, qual que é o meu lugar?
né? Eu tenho lugar nessa obra? Claro que tem, irmão. Todo mundo tem lugar, né? A messe é grande, os operários são poucos. Não precisa preocupar, não. Mas, entendeu? Não queira ser o que o outro é. Queira ser o que você é. Aí você vai se realizar. Entendeu? Eu me realizo como pregador. Já tentei aí, já algumas coisas. Deus, quando falta gente, Deus usa a gente ali, às vezes na coordenação, já usou a gente em alguma oração por cura e tudo mais, mas o meu ministério, no qual eu me realizo, identifico, no qual eu me sinto bem, é o da pregação. Então eu acredito que todos nós tem aquele ministério que fala, não, o meu é esse, né? Eu gosto muito de ouvir o Mário Lúcio. O Mário Lúcio começou comigo na pregação, naquela equipe do meu ministério. O Mário Lúcio começou lá, né, naquela minha equipe do ministério de Legal. pregação, quando eu era coordenador. Tem uma turminha boa aí, o Mário Lúcio, o Rony, né, o Flávio que nós falamos, né, tem mais umas pessoas aí que estão ativas, graças a Deus. E aí, Sim. o Mário Lúcio fala, Aguinaldo, eu vivi uma experiência maravilhosa no Ministério de Pregação. Mas quando eu conheci o Ministério de Formação, meu coração se apaixonou mais. Né? Então o Mário hoje, não resta dúvida, para ele se encontrou e é apaixonado com o Ministério de Formação. Então achou o caminho dele, mas é um grande pregador também. Claro que não é porque você é um formador, né? Eu acho que todo bom pregador acaba também ajudando na formação e todo formador acaba ajudando muito no Ministério de Pregação. Os dois acho que trabalham bem próximo, né? Mas a formação tem uma verte, né? Uma verte e a pregação tem outra. Então a gente tem que se encontrar aí. É um chamado. Se Deus está te chamando, começa. Eu acho que o Miriam vai falar aí. A principal arma do pregador, né? Eu acho que nós já vamos Isso. entrar nesse assunto, né, Miriam? Ô, irmão, quando você comentava sobre a gente assumir o nosso chamado, não querer ser o outro, quando eu comecei na renovação, eu queria muito assim pregar como o Padre Léo, Padre Fábio, né? Padre Fábio de Mello, que faz grandes pregações. Mas uma vez, né, acho que foi no ENF, né, no workshop do Ministério de Pregação, e o Leandro Rabelo, justamente, ele falava ser pregador que Deus sonhou para que eu seja. Né? Não ser o novo Padre Jonas, não ser o novo Padre Léo, né? O novo Padre Fábio de Mello, não. Né? O novo Padre Roger. Ser aquilo que Deus preparou para mim. Né? Deus preparou algo extraordinário para o meu ministério, Deus preparou algo extraordinário para o seu ministério. Mas é próprio de cada um. Então, assim, nós precisamos muito. Isso que você falou é muito importante. Parar de querer ser como o outro, né? Por exemplo, a minha pregação às vezes era tipo meio agitada. Aí às vezes alguma pessoa chegava em mim e falava: "Não, Milha, você tem que pregar mais calminho, tem que pregar mais tranquilo", né? E aí às vezes a gente tentava ser como o outro queria, às vezes também como o outro rotulava. E não é assim, né? Eu não vou conseguir pregar calminho como o Padre Fábio de Mello prega e envolve todas as pessoas, né? Mas aquilo Deus sonhou para ele, né? Para mim é algo diferente, para você, Aguinaldo, é algo totalmente diferente. Então, o ponto, né, muito importante é não querer copiar o outro, mas ser aquilo que Deus preparou para mim. Assim, a gente pode. Acho que todos nós vivemos essa ilusão, entendeu? Eu E também já tentei imitar. Eu também já tentei imitar. Mas não é assim. Né? Deus vai me usar com as minhas particularidades. Se eu concordo. sou engraçado, Deus vai me usar nessa forma mais descontraída. Né? Se eu sou mais sério, Deus vai me usar de forma mais séria, né? Anunciando ali com mais seriedade, mas é que eu falei, Deus vai usar o particular nosso, Ele não vai querer suplantar nada que nós temos para poder fazer algo diferente. Então, do seu jeito, não me preocupa não. Você é um pregador bom, do seu jeito, com o jeitinho que você tem, com a sua voz às vezes estridente, com a sua voz às vezes um pouco mais baixa, mas que dá para trabalhar com uma fonoaudióloga aí, uma dicção melhor. Mas é do seu jeito, não se preocupe em querer ser como ninguém. Mas eu acho que todos nós pregadores já passamos por isso, de
Nós já passamos por essa questão de querer ser como alguém, imitar alguém que já prega mais tempo do que a gente, com certeza. Isso aí. Irmão, às vezes, né, a gente pode pensar assim, como se prepara uma pregação? Às vezes, quem nunca teve essa experiência, quem não é pregador aí, pode pensar, como que se prepara uma pregação? Você chega lá, abre a Bíblia, pega aquela passagem que saiu ali e partilha no momento, ou tem que preparar algo antecipadamente? Fala um pouquinho para nós como se prepara uma pregação. Tá bom, Miriam, vamos entrar nessa parte. Então, quando eu era do ministério, eu trabalhei muito isso, né? Essa questão de preparar a pregação. Olha, geralmente, né, é o certo dentro da renovação que a gente aprendeu, o tema vem da direção do encontro ou da coordenação do grupo de oração, né? Todo evento tem um núcleo, né? Vai ter um evento, monta-se uma equipe que reza e faz o discernimento, as orações, para que tenha o tema, para que tenha o objetivo, os temas das pregações. E no grupo de oração tem um núcleo, né? E a gente aprendeu que o núcleo tem um carisma de governo. Então ali no núcleo Deus vai dar a orientação e a direção para o grupo de oração. Então são pessoas do núcleo que se reúnem e ali reunidas elas rezam, fazem a oração de escuta e nessa escuta, através das moções interiores, das revelações, elas vão fazer o discernimento do tema e do objetivo. Tema para o grupo de oração, sempre querigmático, né? Eu sempre, quando vou falar na sequência assim, eu costumo me confundir, mas é amor de Deus, pecado, Jesus Salvador, Espírito Santo e comunidade. Acho que eu acertei, né? Sim. Não é verdade? Né? Certo? Alguns autores atribuem fé e conversão também. Tem a fé e conversão, é verdade. Amor, como é que é? Amor de Deus, pecado, Jesus Salvador, salvação, fé e conversão e Espírito Santo e comunidade. Jesus. Tem outros ainda que tem o Senhoria de Jesus, né? Então, assim, os temas vão girar em torno disso, né? Os temas são querigmáticos. E aí nós vamos ter um objetivo. O que é o objetivo? É um rema, né? Que você vai pregar o amor de Deus, mas com aquele rema, amor que cuida, né? Um amor misericordioso, né? Um amor que não é um amor que não como é que eu ia falar? Eu perdi o termo aqui. Um amor que não nos abandona, alguma coisa assim. Então sempre o amor de Deus vai ter um jeito novo de pregá-lo através desse rema, desse objetivo, né? Então o pregador geralmente do grupo de oração ele recebe isso do núcleo, as moções, e recebe o tema querigmático e esse objetivo, esse rema. E aí o que o pregador faz? Após ele receber isso, ele precisa rezar também em cima disso, não é porque o núcleo rezou que o pregador está dispensado da oração. Não, pelo contrário, né? O pregador tem que rezar em cima disso também. E aí eu criei até um lema na época, né? Que sem revelação eu não posso fazer uma pregação. Então, assim, sem revelação eu não posso fazer uma pregação dentro da renovação. Então vamos entender isso. Em lugar nenhum, mas como a gente está falando de renovação, vamos falar assim. Então, sem revelação não tem como pregar. Por quê? A nossa pregação está no coração de Deus. O povo é de quem? O povo é de Deus. Quem quer falar com o povo? Deus. Deus quer falar com o povo. Não só para falar com o povo. Eu tenho que trazer, eu sou só mensageiro. Eu trago a mensagem. Eu trago o recado. Então a pregação está no coração de Deus. Mas como que eu vou buscar essa pregação no coração de Deus? Aí é oração, né? Pegar as moções que veio do núcleo ou da coordenação do evento e eu vou rezar para buscar também as inspirações que Deus me dá para poder preparar a pregação. Então, depois de rezar bastante, né? Aí eu vou discernir uma palavra para usar na pregação, tem que discernir a palavra que vai ser usada na pregação. Nem sempre vai vir uma palavra do núcleo ou da coordenação do evento, vem o tema e vem, né, o rema, o objetivo aí, a gente vai buscar a palavra através também da oração. E aí depois, em posse de tudo isso, nós vamos começar a preparar a pregação. Eu sou muito
depois que eu aprendi, depois que eu estudei, depois que eu passei pelas oficinas, eu sou muito fã do roteiro. Claro que tem que saber usar o roteiro. Roteiro, você não pode colocar a pregação toda no roteiro. Você vai ler. Se você colocar tudo ali, você vai ler. Uma pregação lida, pelo amor de Deus. Se você é pregador e lê, ninguém está te aguentando no seu grupo de oração. Talvez ninguém está nem tendo coragem de te falar isso. Mas se você está lendo a sua pregação, você está um pregador chato. Chato de galocha. Né? Então vamos entender isso aí. Ninguém aguenta uma pregação lida, né? Fala-me Deus, né? Então, o roteiro, o que a gente coloca no roteiro? A gente coloca tópicos só para lembrar, para dar uma sequência, né? A gente aprendeu uma palavra muito bonita na formação do Ministério da Pregação que chama concatenar as ideias. Olha, você vê que bonito, né? Ó, tô falando até... Então, o que é concatenar? É você colocar as ideias em sequência, né? É você dar uma sequência à pregação. Já viu aquele pregador que a gente chamava pregador de enceradeira? Fica só rodando o mesmo assunto, né? Disco de vinil ranhado, né? Fica só no mesmo assunto, não vai para frente. E tem pregador que fica indo para frente e para trás, para frente e para trás. Então, eu acho que é aí que o roteiro ajuda, mas com tópicos. Então, vamos entender isso, não é? Anotar tudo, você vai anotar alguns tópicos, né? Aí você tem as moções, você tem o tema, você tem o objetivo, o rema, você tem a palavra de Deus. Então agora vamos montar um roteirinho, né? Rapidamente eu consigo falar isso aí, Miller, sobre o roteirinho, né? Então vamos lá. Você vai fazer uma introdução, ou seja, nessa introdução vai ter a apresentação do pregador, dependendo do caso. Nosso grupo de oração cotidiano de toda semana, essa apresentação é bem brevezinha. Tem alguém diferente, a gente sempre sabe que tem. Meu nome é Aguinaldo, sou casado, bem rapidinho. Se vai no evento maior, você pode fazer uma apresentação um pouco melhor, né? Sou Aguinaldo, grupo de oração tal, né? Então a gente vai florear um pouquinho. A apresentação do pregador, claro que eu não vou nem falar da oração pelo pregador, porque já acontece mesmo. Toda vez que chama o pregador, a gente já põe a mão em cima dele e já reza mesmo. Isso já é natural no nosso meio, né? A gente já impõe a mão ali e já reza pelo pregador, e a assembleia toda reza também. Depois da apresentação, eu acho muito importante a motivação. E eu falo motivação profética, né? Você vai dar aquilo que acontece, você vai dar a notícia ali, só que você vai fazer a chamada da notícia. Como é que chama? Vender o peixe. Isso, muito bem. Né? Você vai fazer aquela manchete, né, da pregação. Então, mas que seja uma motivação profética. O que é uma motivação profética? Pega uma das inspirações, uma das revelações, ou que Deus deu no núcleo, ou que Deus te deu na sua oração pessoal pela pregação, e faça ela profética em cima de uma revelação, motivação profética. Que as pessoas vão falar assim, poxa, vem algo bom aí, vem algo bom, eu preciso ouvir essa pregação, é para mim. Então faça uma chamada boa, é ali que você conquista o povo, né? Você tem poucos segundos para conquistar o povo, para dar motivo, por isso chama motivação, dar motivo para te ouvir. Então faz uma motivação profética. Bola, meu irmão, hoje Deus quer falar do seu amor, Ele te ama de verdade, Ele te trouxe aqui porque Ele quer te amar. Então a pessoa, opa, tem algo para mim aí, vem algo bom aí. Então depois que você fez essa apresentação do pregador, a motivação profética, você vai à leitura da Bíblia. Não anuncie a passagem antes da hora de ler. Eu falo muito isso para o pregador. Se você anunciar, a pregação hoje está em João 10, 17. Todo mundo está lá procurando e você está falando para as paredes. Só anuncia a passagem na hora que você for ler. Aí anuncia e faz a leitura. É importante fazer a leitura da Bíblia. Não existe pregação. E infelizmente, eu já tive o desprazer de presenciar uma pregação sem a leitura da Bíblia. Não sei como é que consegue, né? Então, faz a leitura. No grupo de oração lá da China, né? lá na China. Lá na China. Então, irmãos, faz a leitura da Bíblia, não precisa ser muitos versículos, tem gente que exagera, né? Pega só a mensagem central, mesmo se você for pegar o filho pródigo, que são muitos versículos, escolhe a mensagem central que você vai usar naquela pregação, o resto você faz uma narrativa rapidamente, você faz uma ambientação e você consegue o objetivo. Então,
poucos versículos, né? 4, 5, 6 versículos no máximo. Né? Aí está tranquilo. Faz a leitura bem feita e aí depois da leitura vem a ambientação. O que é ambientação? Você sintoniza a pessoa com o texto. Ó, esse texto aí foi naquela época, Paulo escreveu nessa circunstância, ele estava um público tal. É fazer uma ambientação, colocar a pessoa dentro do ambiente da palavra. Então você faz uma ambientação ali da passagem da palavra de Deus. Após essa ambientação, você parte para o desenvolvimento. O que era para o desenvolvimento? Aplicar ela para o dia de hoje. Você levou a pessoa para dentro da Bíblia, agora você traz a Bíblia para dentro do coração da pessoa. Trazer para os dias de hoje. E aí você pode usar os tópicos de acordo com a revelação, né? O amor de Deus é isso, o amor de Deus é aquilo. Vai colocando os tópicos ali. Você coloca ideias principais e ideias secundárias. E ali você pode ser alguma passagem bíblica, você pode usar alguma passagem bíblica, você pode usar. Depois que você fez esse desenvolvimento, que é a explicação, que é a explanação, que é trazer a palavra para os dias de hoje, você pode fechar com uma exemplificação. Pode ser uma coisa da sua vida, pode ser uma história, alguma coisa pequena. Pregação não dá para contar história igual o Padre Léo. Tem gente tem gente que quer contar numa pregação de 15 minutos a história do Padre Léo de meia hora. Não dá, né? Não tem jeito. Você não vai concluir ou você vai contar de qualquer jeito. Não dá. Então, uma exemplificação. Algo da sua vida, coisa rápida, ou algo da vida de alguém, ou uma história para exemplificar. Exemplificou, faz a conclusão da pregação, não fica enchendo linguiça, não. Não fica estendendo demais, não. Faz a conclusão. O que é a conclusão? Você vai fazer uma recapitulação das ideias principais e encerrar, fazer a peroração, que no caso aí é aquela oração. Como que o pregador usa, Miriam, deixa eu só falar isso, pelo amor de Deus. Como que o pregador reza depois da pregação, meu irmão, minha irmã? Você reza depois da pregação em cima do que você pregou, usa até conteúdo da pregação para rezar. Tem pregador que acaba de pregar e vai fazer uma oração que não tem nada a ver com aquilo ali, entendeu? Não, isso aí é coisa do condutor. Todo grupo de oração não tem uma pessoa que conduz e não tem uma pessoa que prega. Não entra na área do condutor. Você faz uma oração rápida em cima do que você pregou. Não é uma oração que não tem nada a ver, né? Você prega aqui sobre o amor de Deus e vai fazer uma oração de perdão. Peraí, né? Calma lá, não é por aí. Então vamos focar nisso. Então, é basicamente isso. Vamos fazer um roteirozinho, vamos nos preparar bem. Eu acho que deu para entender assim. Você concorda, Miriam? Sim. Irmão, a Indianara aqui de Lavras, ela comentou que a oficina de pregação que ela fez com você e Flavinho, isso já faz 6 anos. Olha só. 6 anos. É verdade. Lembra da Indianara, né? Lembro muito, irmãzona. A Indianara é uma grande irmã que eu tenho também aí em Lavras. Gosto muito da Indianara, do Carlos, esposo dela. Né? São pessoas que estão em nossos corações. Isso aí. O pessoal que está participando aí da live, comenta aí quem é você que é do Ministério de Pregação, comenta aí, eu sou do Ministério, e quantos anos você está nesse Ministério de Pregação? Eu acho que sou há 5 anos, graças a Deus, aí entrei na renovação, e desde que entrei, né, entrei de cara aí nesse Ministério de Pregação. Meu primeiro chamado também é o Ministério de Pregação. Pessoal que também tiver dúvida, pessoal que tiver dúvida em casa, quiser mandar pergunta, mandar as dúvidas, pode deixar aí nos comentários que o Aguinaldo vai responder tudo aí pra gente hoje. Aqui, a pregação, então, eu acho que ficou claro essa questão da preparação, né? Vamos nos preparar bem, porque quando a gente prepara bem, a gente chega na frente mais confiante, a gente chega na frente com mais unção, com mais força, né? E uma coisa muito importante, Miller, usar a unção, né? A gente depende muito da unção. Eu acho que o pregador bom é um pregador ungido, né? O pregador bom é o pregador ungido. Para mim, pregador bom não é aquele que fala bem, não é aquele que faz o povo chorar, não é aquele que o povo sai falando assim, fulano fala bem. Não, para mim é o pregador ungido. Essa pregação mexeu comigo. Essa é a pregação que nós devemos buscar, entendeu? Verdade. Pregação ungida. Que a pessoa saia do grupo falando assim, essa pregação mexeu comigo. Essas palavras mexeram comigo. Né?
É isso que nós buscamos, entendeu? Uma pregação que leve as pessoas a experimentar Jesus Cristo vivo, ressuscitado no nosso meio, a experimentar o batismo no Espírito Santo, a experimentar prodígios, milagres e sinais. Isso, pregadores, Glória. sejam ousados, para que nas pregações aconteçam prodígios, milagres e sinais. Se você me permitir, Miller, eu acho que eu estou falando demais. Eu sempre falo muito, Não, tá? tá Só pode... ótimo, o pessoal tá gostando, o pessoal tá interagindo aí, tá Aqui. gostando do bate-papo de hoje. Olha, o Leandro Rabelo, ele faz um Sim, alerta muito grave nessa matéria que eu peguei dele aqui, que ele fala assim, que o pregador não está acima da pregação. Nós temos que tomar muito cuidado. Nós estamos vivendo um momento em que tem muitos pregadores que estão sendo colocados quase que acima da palavra de Deus, né? Então está tendo pregadores famosos, né? Então tem muita gente que querem ouvir só a palavra pregada por pregadores famosos. Então nós estamos colocando o pregador acima da palavra. O importante na pregação é a pregação, não o pregador. O pregador, entendeu? Está ali só como instrumento. Ele não pode aparecer mais que a palavra. É preciso que eu diminua para que Cristo apareça. Essa é a nossa missão. Entendeu? Nós temos que pegar por aí. Olha só que interessante o que o Leandro Rabelo cita o Padre Antônio Vieira. Acho que o Padre Antônio Vieira todos nós conhecemos, né? Grande pregador, né? Sermões sim. lindos, maravilhosos. E o Padre Antônio Vieira ele fala assim: ora, suposto que a conversão das almas por meio da pregação depende de três concursos: de Deus, do pregador e do ouvinte. Por qual deles devemos entender a falta? Olha só para você ver. Então, se dependesse de três concursos da pregação da palavra para converter uma pessoa: de Deus, do pregador e do ouvinte. De qual deles devemos entender a falta? A falta é por parte do ouvinte? O ouvinte é que está errado? Deus está errado ou o pregador que está errado? Se a palavra não alcançou o seu objetivo, quem que está errado nessa história? Ai, ai, Deus, ai, hein? o ouvinte ou o pregador? Entendeu? Eu achei muito interessante isso aqui, por isso que eu queria colocar isso. Então, tomemos cuidado, irmãos. Preparemos a pregação para que a pregação seja a melhor possível. E não importa, Miller, o número de pessoas. O amor e a Verdade. dedicação do pregador tem que ser. Se eu for pregar num grupo que tiver 5 pessoas, eu tenho que me dedicar como se eu fosse pregar num grupo que tem 100, 200 ou 300. Eu tenho que ter o mesmo amor, entendeu? Porque naquele grupo tem alguém que precisa. E no meio daqueles 5, Com certeza. pode ter uma ovelha que vai se encontrar, que vai encontrar a conversão, que vai se encontrar com Jesus. E olha só, há mais festa no céu por um pecador convertido do que por 99. É uma lição que nós temos que aprender. Amém. Irmão, tem uma frase aqui que eu gosto muito, que a gente aprende no Ministério de Pregação, e, assim, virou até merchan já, né? Fala assim: o pregador deve pregar o que vive e viver aquilo que prega. Explica um pouquinho disso para nós. Às vezes parece ficar um pouco confuso para a gente entender. Pregar o que vive, mas viver o que prega. Então, assim, como assim? Tem uma passagem do Evangelho, eu não vou saber de falar o capítulo e versículo, não, mas não é difícil de achar, não. O que falavam de Jesus? Falavam de Jesus o seguinte: ele fala como quem tem autoridade. Só vai fazer uma pregação com autoridade quem está falando do que vive. Então, nós precisamos entender isso, irmãos e irmãs, né? Você que é do Ministério de Pregação, você que é do Ministério de Música, de Intercessão, seja qual for o seu ministério, nós temos que estar com testemunho. A nossa luta, e não pode ser menos que isso, é a santidade. A nossa meta é a santidade. Então nós temos que estar muito firme nisso, porque é muito fácil chegar na frente e falar muitas coisas, né? Falar palavras bonitas, falar palavras eloquentes. Hoje em dia tem muita técnica para isso. Mas eu quero ver a unção. A unção só vem por uma vida de oração, a unção só vem por uma vida de testemunho. Então, o pregador, né, faziam-se uma pergunta para a gente,
na época do que o Zé Carlos era coordenador estadual do Ministério da Pregação. Se o seu patrão chegar no seu grupo de oração e te ouvir pregando, ele fica ou ele sai? Se o seu colega de trabalho chegar no seu grupo de oração para ouvir a sua pregação, ele fica ou ele sai? Se a sua esposa, se o seu pai, sua mãe, seu filho, seu irmão chegar no grupo de oração e ouvir a sua pregação, ele fica ou ele sai? Então é muito sério isso, né? São pessoas que nos conhecem de perto. Será que essas pessoas que conhecem de perto ficam ou saem se nos ouvir pregando? Então é pregar o que a gente vive, é pregar o que a gente está praticando, né? E viver isso de fato. E outra, a gente tem um recurso, Miller. A pregação primeiro eu faço ela para mim. Eu não posso me enganar. Na preparação, eu estou pregando para mim. E aí, dá tempo de eu procurar viver isso. Quem sabe aí eu estou me convertendo na hora da pregação. Olha só para você ver, se Deus deu oportunidade para o bom ladrão, vamos colocar o bom ladrão aí entre aspas, se converter naquele último momento, quem sabe, pregador, Deus está te dando a oportunidade de converter no último momento de preparação da palavra, antes de você chegar no grupo de oração, para que você pregue com mais autoridade, com mais poder, com mais unção. Sim. Vamos pensar por aí, né? Uma boa reflexão para a gente fazer. Isso daí. E, irmão, o ministério de pregação, ele tem um tripé, né? Um tripé que sustenta a pregação, que sustenta o ministério, né? A unção, o conhecimento e a técnica. As três coisas são importantes? Uma coisa é mais importante que a outra? Eu poderia deixar, então, uma de lado? Fala um pouquinho sobre isso para a gente, sobre o tripé do ministério de pregação. Então, vamos lá, né? Primeiro que o pregador tem que buscar, sem dúvida nenhuma, né, é a unção. É a intimidade com Deus, é a vida de testemunho que vai trazer para ele a unção. Então, ó, o testemunho e a oração, não é oração só quando vai pregar, não. Né? Tem que ser uma oração diária, uma oração contínua. Tem gente que só reza quando vai pregar. Né? Tem gente que só reza dentro do grupo de oração. Não, é uma oração contínua. Coração voltado para Deus. E aí nós precisamos dessa unção, porque é a unção que faz a palavra proclamada chegar, atingir ao coração. Por quê, irmãos? Olha, quem está nos ouvindo ali na Assembleia, você pode até conheço o Sozé, conheço a Dona Maria, conheço a Elisângela, conheço, né, a Hélia, conheço várias pessoas. Irmãos, conheço, mas o coração lá dentro, a necessidade real, quem conhece é Deus. E só pela unção você vai deixar Deus agir em você através da pregação, porque Deus tem a palavra certa, Deus tem o caminho para atingir aquele coração. Não adianta eu querer atingir as pessoas, eu não vou chegar nela, né? Eu não vou chegar nelas tão assim, muito fácil, né? Talvez nem até impossível chegar, mas Deus sabe o caminho. Então, quando eu rezo, eu falo assim: meu Deus, o Senhor sabe como atingir aqueles corações, o Senhor sabe o que eles precisam de fato. Então, coloque em mim as palavras certas, o jeito certo, né? A entonação certa para aquela pessoa ser atingida. É isso que eu te peço: sabedoria, unção. Isso é o ponto principal, unção. Então, depois que você tem unção, está casado aí o conhecimento, né? Pregador sem conhecimento bíblico, pregador sem conhecimento da igreja, nós estamos correndo um grande risco. Eu já vi pregador falar heresia por falta de conhecimento. Falar heresia, isso. Eu já vi pregador falar que Maria é a quarta pessoa da Santíssima Trindade. Isso chega a ser uma heresia. Nós temos que tomar muito cuidado por aí, né? Então, tem muitas coisas que a gente tem que ter. Aliás, nós temos que ter conhecimento da Bíblia. E como que a igreja interpreta a Bíblia? Pelo amor de Deus, nós não temos o direito da livre interpretação da Bíblia, nós não temos esse direito. Toda vez que nós formos ler a palavra de Deus, nós temos que ler como a igreja lê. Como a igreja católica lê. Eu não posso interpretar do meu jeito ou querer interpretar de uma forma diferente do que a igreja interpreta. Então, pela igreja, eu vou ter o conhecimento. Catecismo da igreja católica, doutrina, temos que conhecer o conhecimento. E aí sim,
né? Eu vou colocar esse tripé até desse jeito mesmo, viu, Miriam? Podemos até colocar, ó. Primeiro a unção, segundo conhecimento e terceiro as técnicas. Tudo é importante, mas eu classifico a unção como mais importante. O conhecimento, mesmo que você não tiver tanto, a unção compensa, mas, né, a unção vai te dar sabedoria, mas busque o conhecimento, ele é muito necessário. Sua pregação será muito mais profunda, com muito mais conteúdo, né? Sua pregação será muito mais profunda. E a técnica? Técnica, eu falo que eu sou fruto de técnicas, né? Porque eu tinha dicção muito ruim. Eu era uma pessoa de uma péssima dicção. As pessoas custavam para me entender, entendeu? Custavam para me entender. E incrível. Não façam isso. Hoje nós temos recursos. Na época que eu pregava, não posso falar essas coisas não, que me parece que eu sou muito antigo, mas na época que eu estava começando no Ministério da Pregação, meu sonho era ser pregador de fato, não se ouvia falar em fonoaudiólogo, não ouvia. Entendeu? E eu falei, poxa vida, que essa voz amarrada, que essa voz presa, como que eu faço? É engraçado, é interessante. Acho que inspiração de Deus. Eu ficava na frente do espelho movimentando a boca. Eu aprendi, eu entendi que parecia que eu era ventrílogo. Eu não movimentava a boca, por isso as palavras não saíam bem pronunciadas. E aí eu ficava na frente do espelho movimentando a boca e lutando para falar até as últimas sílabas bem faladas. Foi um exercício pessoal meu. Então, pregador, tem jeito, né? Tem jeito de você melhorar a sua voz, tem jeito de você aprender técnica de impostação de voz, entonação, a hora que você vai falar mais forte, a hora que você vai subir na pregação, a hora que você vai descer, a hora que você vai falar mais calmo. Tudo isso aí são técnicas que a gente vai aprender. A oratória, né? A técnica de oratória, de falar em público, até usar o microfone a gente precisa aprender. Tem pregador que não sabe usar o microfone, tem pregador que não entende o microfone, é um desastre. Tem que ficar alguém levantando do banco e lá fazendo assim para ele, pro bendito, ó. Né? Aí vai descendo a mão de novo, o bendito tem que ir lá. Então, vamos lá. Aprender, ó, a unção, muita oração, vida de oração, testemunho, conhecimento, ler, estudar, entender, entendeu? Vamos pegar uma Bíblia, tem essa Bíblia aqui de estudo que eu gosto muito, tem um rodapé bem interessante, bem profundo. Tem outras formas de estudar a Bíblia também, através da igreja. E Catecismo da Igreja Católica, conhecer a doutrina, pelo amor de Deus, não fala nada que você não tenha conhecimento claro, não fala. É preferível você não falar do que você falar o que não deve, né? Ou quem sabe cometer um erro grave de doutrina aí que pode comprometer uma assembleia inteira. E a técnica, você pode buscar essa técnica de verbalização, de falar bem, de pronunciar bem, né, de dicção, de locução e de impostação de voz. E você pode buscar um bom uso do microfone. Tudo isso vai contribuir para que a sua pregação seja melhor entendida. Técnica, então, irmão, é uma coisa boa, né? Ó, tem uma pergunta que a Samantha deixou aqui, é uma pergunta que acho que a gente mais recebe. Qual o tempo médio da pregação no grupo de oração? Essa aí é a clássica, né? Então, a gente fala, o livro, né, Ministério da Pregação, o RCC Responde número 9, ele fala que no grupo de 1 hora, 15 minutos. No grupo de 1h30 pode chegar a 20 minutos, né? Uma vez eu escutei um pregador falando da porcentagem, mas não vou entender aqui agora não. Mas fiquemos nisso. 25%, né? Irmão. 25% perto. Isso. 25%. Então quer dizer que 25% de 60 vai dar essa base mesmo de 15, né? Isso, 15 minutos. 15 minutos. E de 1h30 vai dar um pouquinho mais. Pode chegar aí a 20, 25 minutos. Então, beleza. Isso. Então, estamos aí fechados nisso. Mas, vamos conversar com os pregadores. Tem hora que eles precisam de um pouquinho do puxão de orelha. Eu já precisei. Hoje em dia eu sou mais... eu sou mais pontual. Mas eu já precisei muito de puxão de orelha. Eu não sabia a hora de parar. Né? A gente, às vezes, gosta muito de falar. E, geralmente, o pregador é falador. Né? E aí ele, 40 minutos, Douglas? Não, 40 minutos não, Douglas.
Eu já fui nesse ponto, mas agora eu não estou mais não. Entendeu? Aí não. Aí vai ficar a pregação só por conta disso. Né? Ó, o Olha, grupo só por conta da pregação. Né? Então, assim, eu já melhorei bastante, né? Claro que a gente está sempre melhorando, né? O Mário Lúcio, colocaram o Mário Lúcio na fogueira. 15 minutos está bom. Né? Aqui nós temos a mania de falar muito. Santa Cruz de Minas tem muitos faladores que gostam de falar muito. a Então a gente Érica, às vezes então, se não, conhece. né? Então, a Érica está aí também, ó, ela também é uma, né? A Érica, se você deixar de 1 hora do grupo de oração, ela faz uma pregação de 55 minutos. 55. Mas, ó, eu, Érica e Mário Lúcio, nós temos que colocar a mão na palmatória. Já fomos muito, muito assim. Hoje nós já nos corrigimos bastante. Hoje nós já estamos, né? Já melhoramos nessas questões aí. Graças a Deus. Sim, mas é isso daí. Irmão, olha, eu assustei com a hora aqui. A gente já lá vai Eu para também. 1 hora de bate-papo carismático, olha só. Eu assustei também quando eu vi a hora, eu falei, gente, é isso tudo. Eu achei que ia demorar tanto para passar, que meus assuntos ia ficar até pouco, mas a gente é falador mesmo, tem que assumir. 2 pregadores não dá certo, né? Tá vendo? É verdade. É verdade. Irmão, a nossa live ela vai encerrar aqui então com 1 hora, né? O Instagram, 1 hora, ele já vai encerrar automaticamente essa live, né? A gente teria mais algumas coisas para a gente falar, né? Mas não vai ter como a gente estender muito. Mas o pilar do ministério de pregação, para a gente encerrar, né? É a palavra de Deus e o Espírito Santo. Então eu queria que você já encerrasse com uma motivação aí em cima da palavra de Deus, do Espírito Santo, com a motivação para os pregadores aí a como ser um pregador melhor, a como fazer uma pregação melhor. Então, a Bíblia é o essencial, a palavra de Deus, né? Vamos lá. Não vejo um pregador sem conhecimento profundo da palavra de Deus, né? Não, a palavra de Deus precisa ser conhecida pelo pregador. É o livro de cabeceira do pregador. Então, vamos nos focar na palavra de Deus. É o primeiro livro que o pregador tem que ter conhecimento profundo, mas naquela ótica, Miriam, conhecer como a igreja lê a Bíblia, como a igreja lê. Nós temos que conhecer a Bíblia como a igreja conhece, entendeu? Nós temos que ir por aí. O que a igreja fala dessa passagem? Não vamos tirar conclusões pessoais ou conclusões fora daquilo que a igreja pensa. Então, tudo bem. A palavra de Deus, e aí, nosso amigo, nosso companheiro é o Espírito Santo, para poder pregar, fazer a motivação profética, para ter a unção. Nosso companheiro é o Espírito Santo. A palavra de Deus, o Espírito Santo, é uma boa dobradinha para todos nós. Irmãos, pregar a palavra de Deus é bom demais, é maravilhoso. Que isso? Ai de mim se não anunciar, não preciso nem ter esse medo. Quero anunciar, quero falar, quero pregar, quero exortar, eu quero ter oportunidade. E outra, não se oferece pregador. Se você é um bom pregador, vão te chamar. Deus te chama, Deus te convida, Deus te acha. Não precisa ficar se oferecendo. O pregador que se oferece, para mim, já está decaído, né? Não existe esse negócio. Irmão, posso pregar no seu grupo semana que vem? Que isso, eu acho fora de cogitação. Faça a sua parte. Seja um pregador com o coração aberto, buscando a santidade, buscando o conhecimento, buscando a unção. E aí, na hora certa, Deus te acha, Deus te chama, Deus te convida, não precisa de mais nada. Tá? Seja pregador. Você que tem vontade, se aprofunde nesse ministério. Ele é lindo demais. Eu amo pregar a palavra de Deus. Tá? Eu amo esse ministério. Então, irmãos e irmãs, que o Espírito Santo nos ilumine, que o Espírito Santo nos livre de qualquer tentação. A tentação de fazermos, de aparecermos mais que a palavra, mais que a pregação. A tentação de querermos ser mais importante do que a mensagem que Deus nos dá. Que Deus nos livre agora, nos livre a todos os pregadores da tentação de querermos ser maior do que a palavra e da tentação
da Amém. tentação de querer imitar alguém. Irmão, Nós queremos ser temos nós 10 mesmos. segundos para encerrar a live. O Instagram vai derrubar Amém. a nossa live aí. Obrigado, amigo. Obrigado, Miller. Obrigado a todos que estão ouvindo aí. Um abraço a todos. Jesus te ama. Jesus conta